Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está na Web Seguros TV, um programa da TV Geração Z, programa que fica hospedado no acervo permanente da UOL Conteúdo, a TV UOL, e a TV Geração Z com mais de 20 milhões de acessos por mês, provando a força da web brasileira. Não há fronteiras para a internet. Como sempre, você que nos acompanha sabe que a Web Seguros TV traz uma personalidade, uma autoridade no mercado de seguros brasileiro, e hoje eu tenho a honra de receber aqui o Felipe Gomes, que é da Allianz, vai falar um pouquinho para a gente sobre o mercado de seguros e sobre o Allianz Parque. Felipe, obrigado pela tua presença, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. O Felipe tem bastante experiência no mercado de seguros, vamos falar um pouquinho sobre a experiência dele, mas antes eu quero dar para vocês três recadinhos, como sempre. Você que nos acompanha sabe que o programa é ao vivo, então o bacana é isso, é como se fosse um teatro, as coisas acontecem aqui e agora mesmo. Eu tenho a honra de receber aqui também nos estúdios a Bianca da assessoria de imprensa, está aqui, vocês não estão vendo, mas vai aqui a Bianca, e a Cléia. A Cléia, que é da Allianz, da área de marketing e comunicação, é isso, Cléia? Da área de comunicação, que estão aqui nos bastidores, vocês que estão aí não estão nos vendo, mas estão acompanhando aqui atentamente o Felipe Gomes, para ele não se sentir sozinho, né? Perdido, um carioca em São Paulo, então elas estão aqui acompanhando o Felipe. Também tenho lá a Roberta e o Armando, lá na direção do programa, para nos ajudar. Em São Paulo, você hoje que está ao vivo, que deve também estar acompanhando a visita do Papa aí no Rio de Janeiro, eu estava vendo aqui as imagens, né? Muito bonita a passagem do Papa em Copacabana. A concorrência é uma concorrência desleal, não é? Então, se você tiver um tempinho aí na propaganda, coloque na tua telinha do computador para assistir o Felipe Gomes aqui na Web Seguros TV. Queria falar para vocês também uma coisa bastante curiosa, não sei se o Felipe sabe, se vocês sabem disso, mas hoje, 25 de julho, é o dia fora do tempo no calendário maia, no calendário da paz. Não dá para o Armando colocar aí, mas quem se interessar por esse assunto, www.calendariodapaz.com.br. 25 de julho, para o calendário da paz, se comparado ao calendário juliano, gregoriano, que é o calendário que a gente vive, 25 de julho, o calendário inicia amanhã, 26 de julho. E para quem não conhece o assunto do calendário maia, recomendo, falo muito no mercado de seguros sobre isso, porque inclusive o mercado de seguros utiliza uma tábua que não é a tábua do gregoriano juliano, até para fazer devolução de prêmio, pro rata temporis, tabelas de prazo curto, é uma brincadeira muito legal. Então hoje não poderia deixar de como seguidor, como pesquisador, para aqueles 10 milhões de pessoas que no Brasil seguem o calendário da paz, e para dizer que nunca os maias falaram sobre final dos tempos, nunca disseram que o mundo vai acabar. 21/12/2012 foi uma marca muito importante. Hoje, então, é um marco para quem acompanha no mundo o calendário da paz. www.calendariodapaz.com.br. Outro recadinho que eu queria deixar para você, internauta, hoje mais de 82 mil seguidores do programa, é sobre a Escola Nacional de Seguros, que promoverá agora no dia 8 de agosto um workshop em Campinas falando sobre consórcios. O consórcio passou a ser também um grande negócio, não é? E dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio, a ABAC, apresentam que nesse primeiro quadrimestre do ano 2013, o mercado de consórcio atingiu mais de 26 bilhões de reais, superando quase 12% que foi arrecadado no ano passado. E a Funenseg, a Escola Nacional de Seguros, para ajudar também o conhecimento para o corretor de seguros, promove agora, dia 8 de agosto, um workshop com um especialista em vendas e administração de produtos financeiros e consórcios, Cristiano Campaner. Quem quiser, estiver na região de Campinas, mais informações, telefone é 19 3212 0608 ou www.funenseg.org.br. Funenseg, a escola de seguros no Brasil. Isto posto, Felipe, que está aqui do lado acompanhando, olhando,
Nós vamos falar bastante aqui, já tem bastante perguntas que chegaram para você através do canal Web Seguros TV, @Web Seguros TV, ou aí mesmo você pode ir direto na TV Geração Z, fazer a pergunta e eu vou respondendo, vou passando aqui para o Felipe e ele, na medida do possível, vai respondendo. O Felipe é engenheiro mecânico, né, pela PUC do Rio de Janeiro, carioca. O Felipe tem MBA em marketing pela FGV, também lá do Rio de Janeiro. É pós-graduado em gestão de negócios e liderança pela Duke University Munique, na Alemanha. Atualmente, o Felipe é diretor executivo de gestão de mercado e estratégias da Allianz Seguros, responsável pelo marketing, planejamento estratégico, vendas para novos canais, vamos falar sobre isso, comunicação e pelo desenvolvimento de negócios da companhia. O Felipe tem 16 anos de experiência, atuou em áreas estratégicas de diversas companhias, por exemplo, como a Oi, Telemar, Brasil Telecom, Embratel, Shell e outras. Este é o Felipe Gomes, que esteve, não muito tempo atrás, no programa lá do nosso colega do Boris Bero, o programa Seguro, da TV Gazeta, e salvo o maior engano da minha parte, você esteve com o Vanderlei Nogueira na Jovem Pan também, Felipe? Com certeza, foi ótimo. Foi ótimo, sim. Eu ouvi o programa, muitos ouviram. Vai aqui um abraço para o nosso amigo Vanderlei Nogueira, da Rádio Jovem Pan São Paulo. Muito bom, Felipe. Muito feliz de estar com a tua presença aqui. Há bastante tempo nós estamos querendo conversar contigo e aí, graças à comunicação e assessoria de imprensa, nos permitiram a sua visita. Como está o mercado de seguros no Brasil atualmente? Qual a sua visão no geral, Felipe? Olha, eu posso dizer que o mercado brasileiro é, sim, um dos melhores mercados para se atuar no mundo. Tanto é que nós, enquanto Grupo Aliança, estamos investindo forte no país. Posso dizer que o crescimento desse mercado anualmente no país é double digits, que a gente fala, né, que é 2 dígitos, né? Cresce entre 10% e 20%, dependendo do produto, cresce até mais que isso. Ainda cresce 2 dígitos? Sim, ainda cresce 2 dígitos. E eu te falo que se a gente fizer uma comparação ainda entre a população brasileira e uma população europeia, a gente vê que na Europa uma pessoa tem em média 5 apólices de seguros. 5 apólices de seguros? Isso. De todos os ramos? De todos os ramos. E no Brasil é menos de 1 apólice de penetração. E quando a gente olha a penetração na população, se a gente olha as classes com maior renda, você tem aí entre 40% e 45% de penetração. E quando você vai para uma classe média, por exemplo, a penetração é baixíssima, é menos de 15%. Então existe sim uma capacidade muito grande para os próximos 10 anos de aumentar a penetração de seguros dentro da população e aumentar a quantidade de apólices dentro de cada indivíduo no país. Então realmente a gente tem muita oportunidade. Se a gente olhar o mercado de seguros, 2012 fechou em torno de 265 bilhões de reais em prêmios. E se a gente olha, o Brasil é cerca de 40% a 50% do mercado da América Latina. Então, o Brasil é o que há de melhor para seguros hoje e não é à toa que todas as seguradoras multinacionais estão olhando com carinho esse país. O que o Felipe está colocando aqui é o que normalmente, Felipe, os grandes formadores de opinião no mercado de seguros colocam aqui, os CEOs que vêm, os diretores, executivos, sempre deixando uma mensagem otimista e verdadeira, não é? A mensagem tem que ser otimista, mas tem que ser verdadeira. Então, é um mercado que é a bola da vez há muito tempo. Esse crescimento de 2 dígitos aí está aqui, ó, o especialista falando, e que estimula e incentiva todo mundo, né? Todos que estão nessa indústria são beneficiados. Você falava sobre as classes com menos condição de renda poderem também ter acesso. Você acha que o microseguro está ligado a esse tipo de uma estratégia nova, atender essas populações, Felipe? Não é bem a sua área, o microseguros, mas você conhece. Até se a gente olhar, eu enquanto desenvolvedor de negócio da companhia, eu olho sim esse assunto e eu posso dizer que a melhor empresa em práticas de microseguros do mundo é a Aliança, com suas operações na Indonésia, lá na Índia e tal. Realmente conhecemos muito desse assunto. Falando um pouco de microseguro no país, eu acho que a gente tem alguns momentos que a gente tem que dividir. Primeiro que seguros é uma coisa ainda nova para os brasileiros. Então existe um processo de aculturamento para que eles entendam qual é a relevância de uma apólice de seguros dentro da vida deles. E quando eu olho as classes menos abastadas, vamos falar mais tecnicamente, né, classes D e E, eles ainda não têm uma capacidade de fazer um planejamento financeiro adequado para entender o quanto eles gastam com casa, o quanto eles gastam com comida, o quanto eles gastam
com outras funções como seguros. Então, microseguros, nesse momento, eu entendo que é importante o país estar pensando nisso, mas é importante também entender qual é o momento dessas classes menos abastadas. Né? Entendi. Então, de alguma forma, eu entendo que existe uma necessidade clara, governamental, das próprias seguradoras, de não só incentivar, mas ensinar um pouco para eles o porquê que seguros pode ser importante na vida deles. Se a gente olha mercados internacionais, se a gente vai lá para a Índia, por exemplo, a gente consegue perceber microseguros, por exemplo, em saúde, né? Onde você tem apólices muito baratas, de $1, de $2 por mês, para que aquela pessoa tenha acesso, numa situação de emergência, a uma mínima infraestrutura de saúde. Né? E a gente sabe, por exemplo, que... A realidade é diferente. A realidade é diferente. Então, exatamente. Cada país e cada situação é uma. Né? A gente vê algumas ações de microseguros no país, a gente vê uma regulamentação acontecendo, que é muito bacana. E todos os seguradores estão olhando com bastante carinho, com bastante vontade em trabalhar esse assunto. Obviamente, eu ainda acho que o microseguro, neste momento, não é um microseguro para as classes menos abastadas. São pequenos seguros. Né? Hoje em dia a gente tem... Que é diferente. Você acha que o corretor de seguros vai entender o microseguro como um produto para ele trabalhar? Já que você tocou nesse assunto, que eu toquei sobre microseguros e você tem experiência, você acha que o corretor de seguros está preparado para trabalhar com prêmios, tickets tão pequenos? Vamos falar um pouco de como é que seria uma renda mensal de um corretor. Pequenos prêmios de seguros, ele tem remuneração, a comissão em cima desses pequenos prêmios. Então ele teria que ter uma escala muito grande de venda para conseguir ter um nível de comissão adequado para o nível de sustento da operação dele enquanto corretor. Sem dúvida. Então eu te digo que sim, desde que ele tenha oportunidades de venda de seguros em escala, para que ele possa de alguma forma ganhar dinheiro com isso. Vou fazer um paralelo interessante aqui entre uma venda de uma apólice de automóvel e uma venda de uma apólice de seguro de vida. Uma venda de apólice de automóvel, você tem um ticket médio de um automóvel de R$ 1.500, por aí. E dependendo do corretor, ele pode ter uma comissão ali que pode variar entre 15%, 20% ou um pouquinho mais. Ou seja, ele recebe um nível de remuneração alto a uma venda de uma apólice. Porém, quando ele vai para uma apólice, por exemplo, de vida, que pode ser um ticket de R$ 50 por mês, ele não recebe aquele mesmo montante que ele vendeu naquela apólice de automóvel. Porém, ele tem uma receita de comissão recorrente no de vida. Então ele precisa criar uma carteira muito grande de vida para que dê para ele um volume igual ao automóvel dá, porém é melhor, porque ao longo do tempo ele vai recebendo mensalmente. Então a dificuldade de venda de produtos com pequeno ticket é que você tem que vender muito para gerar uma renda, uma receita de comissão adequada. E para vender muito você tem que pensar numa estrutura, num back-office para vender muito. Não basta... A gente fala muito com o corretor de seguros, principalmente aquele que está se formando agora, essa conta singela que você fez é muito boa para ele ter uma ideia de rendimento. Mas eu até faço um comentário aqui, eu escrevi recentemente, está lá no site e tal, o corretor de seguros e o mito do papel higiênico. Que até chamou atenção pelo mito do papel higiênico, muita gente leu, que é justamente essa, né? O corretor de seguros ele é um empreendedor, então ele também tem que tirar dessa receita os seus custos fixos, até do papel higiênico que ele usa na corretora dele, não é tão simples assim, só o valor da comissão e etc. Mas eu concordo com você sim, o microseguro, e começou na verdade, né? Começou de fato o ano passado, a SUSEP entendeu portanto, a regulamentação, mas é um assunto para, quem sabe uma outra hora, você falar sobre microseguros e a Allianz no mundo. Que a gente, salvo o maior engano da minha parte, não ouvimos falar na Allianz e microseguros no Brasil atualmente. Ouvimos outras companhias que lideram esses projetos aí. O que você tem visto muito são empresas seguradoras pertencentes a banco, que de alguma forma tem uma estratégia de bancarização muito estruturada. Do microcrédito. Do microcrédito e bancarização, e que para crescerem tem que cada vez mais descerem em outros níveis da sociedade, né? Então o que acontece é que o nível de bancarização já está muito alto, muito penetrado nas classes A, B, na classe C também, e existe agora uma necessidade de descer também para a classe DE. Né? E não é uma crítica que você está fazendo, pelo contrário. Não, é a estratégia constatação, do banco, claro. É uma constatação. E de alguma forma ele tem que ter também produtos para essa população, e microseguro é um momento adequado para ele acrescentar no portfólio, na carteira de produtos dele, para testar esse novo segmento que ele está tentando buscar para dentro do banco. Perfeito. Uma pergunta que eu também costumo fazer, Felipe, que quem nos assiste são corretores de seguros, são consumidores.
Quando o Felipe falou sobre prêmio, lá em 2002 no Jô Soares, ele disse para mim que caiu da moto, recebeu um prêmio da seguradora. Já mandei um abraço aqui para ele várias vezes e tal. Ele não tem obrigação nenhuma de conhecer seguros, porque ele é um consumidor. Na verdade, o prêmio é o preço, é o que se paga do seguro, e tem o nome prêmio, para um outro dia a gente fala para vocês porque que se chama prêmio. Mas esse consumidor que não conhece seguros, um dos objetivos é justamente disseminar cultura, como o Felipe colocou aqui, para que se tenha mais penetração de seguros. São securitários, são professores, são advogados, são reguladores, enfim, esse é o público que nos assiste. Mais da metade são corretores de seguros. Então eu vou perguntar para você, qual a sua visão hoje do corretor de seguros no Brasil? Ele se comporta como deveria? Ele é imprescindível na relação segurador-cliente? Ele precisa estudar, se aperfeiçoar mais? Que dica que você pode dar e como você vê hoje a atuação do corretor de seguros, Felipe? Olha, vamos falar um pouco sobre a Ótica Aliança. A Aliança é uma seguradora independente, ela não está ligada a banco. Então, o principal canal dela é o corretor. Nós não vivemos sem corretor. Então, para início de conversa, corretor é o número 1 dentro da companhia. Né? Sem eles, não acontecemos no país. Esse é o primeiro ponto. Em relação ao corretor, enquanto a profissionalização, ele dentro do mercado, eu te diria que minha visão é que é uma das classes mais bem estruturadas no país quando eu olho todas as classes. Tá? Engenharia, engenheiros e tal. E eu entendo que eles fazem um trabalho extremamente profissional. Por quê? Porque o brasileiro ele ainda não tem uma capacidade de entendimento adequado do que é um seguro. E ele faz esse papel consultivo. Ele faz esse papel de alguma forma, trazer a melhor oferta, os melhores atributos, as melhores coberturas e o que é melhor para o cliente dele. Então, eu te diria que ele tem um papel essencial no país. Né? Você tem essa cultura do corretor de seguros, principalmente porque a tua companhia ela distribui só através do corretor. Mas o corretor precisa do que mais do que ele já tem para que seja um profissional muito bem valorizado? No tempo dos nossos avós, o corretor de seguros tinha uma imagem, todos sabem disso, como corretor de imóveis, daquelas pessoas que estavam procurando emprego e faziam trabalhos temporários, os desempregados. Lá atrás isso. O corretor de seguros hoje é um profissional, um empreendedor, que precisa estar sempre se atualizando. Que dicas você dá enquanto diretor da companhia para o corretor de seguros ter mais sucesso, Felipe? Eu acho que é importante ele, assim, sempre muito importante ele entender qual é a dinâmica do mercado. E sempre tentar de alguma forma entender quais são as melhores oportunidades que podem passar na frente dele. Então, primeiro se aproximar dos parceiros certos das seguradoras que de alguma forma vão fazer com que ele tenha os melhores resultados em matéria de seguro para os clientes deles. A segunda coisa é ele se atualizar sim sobre as oportunidades do país que vêm e que podem ser realmente uma chance longa para eles de construção da corretora deles. Eu falo desde situações como PAC, Olimpíada, Copa do Mundo, que geram alguns bilhões, né, centenas de bilhões, melhor dizendo, de investimentos no país, até mesmo ele entender como é que é essa dinâmica de classes. Vou dar um exemplo claro. A classe C nos últimos 10 anos cresceu 37 milhões de pessoas ascenderam para a classe C. Novos consumidores. Novos consumidores. Temos hoje cerca de 103 milhões de pessoas da população brasileira que são classe C. Gastando mais de, eu te diria, dezenas de bilhões a mais sendo colocadas dentro do ciclo de consumo do país. Compram um automóvel, compram linha branca, linha marrom, casa, tudo. Fazem financiamento. Tudo. Precisam de seguros. Tem mais acesso à linha de crédito, porque a gente tem mais da metade, né, o país há 8 anos incentivando crédito no país, então pessoas com mais renda e com mais capacidade de consumo. Aonde estão elas? Qual é a necessidade básica delas? Aonde elas estão gastando? De que forma elas estão gastando? Esse consumidor está do lado deles. É a pessoa que está do lado, é o vizinho, é o parceiro do trabalho. E eles têm que ser capazes de entender qual é o comportamento e como adquirir esses clientes, por exemplo, de classe C. Este é um universo de renda, de construção de seguro, de venda de seguros muito grande, tanto para a seguradora quanto para os corretores. Então, o que eu diria, assim, estar antenado muito às oportunidades para que possa, de uma forma, desenvolver bem a respectiva corretora. Você se viria como um corretor de seguros também, Felipe?
Como é que seria a sua atuação como corretor? Gostaria de ser corretor? Olha, eu vou dizer um troço para você. Eu tenho um perfil, até pela minha formação dentro de casa, mais executivo. Né? Eu não sou um cara muito empreendedor, né? Em matéria de empreender e criar sua própria empresa. Diferente do meu irmão, que também era executivo de empresa, mora no exterior e agora resolveu empreender e tem a empresa dele. Pode ser que em algum momento chegue isso para mim. Você é um empreendedor dentro da companhia? Exatamente, mas eu me sinto ainda com uma etapa muito grande a cumprir enquanto executivo de companhia. Mas se você me perguntar, hoje, nesses quase 4 anos de aliança, tendo contato com os corretores, vendo o programa de relacionamento, muitas vezes viajando com os corretores para fora do país, vendo Fórmula 1, vendo jogos no Allianz Arena, eu realmente valorizo muito. Eu vejo que os corretores de hoje não são somente corretores, são empresários. Eu tive exemplos nessas minhas relações nos últimos 4 anos com os corretores de perceber que eu não tenho puramente mais técnicos de venda, seja de um seguro. Eu tenho verdadeiros empresários pensando longe. E isso mostra o quão relevante é hoje os corretores. Então, de alguma forma, eu te diria o seguinte, se eu fosse empreender, seria sim uma boa oportunidade para mim. Esse testemunho do Felipe aqui não tem preço, hein? Quer dizer, mais incentivador para você, corretor de seguros, que está no mercado, que está se preparando, está na Fonenseg, habilitando a sua SUSEP, mais do que esse testemunho, eu acho que não precisa para entender que realmente é o negócio da vez, é a bola da vez. Antes da gente fazer nosso break, eu sempre costumo falar sobre mercado, eu queria que você falasse então um pouquinho para aqueles que nos seguem sobre a importância dos naming rights para o Grupo Allianz. O que são naming rights e qual a importância para a estratégia da empresa? Para o mercado como um todo, Felipe. Naming rights, falando em português, é o direito de você nomear algo. E a gente tem isso muito difundido nos países europeus e nos Estados Unidos. Nomear algo é colocar sua marca, de alguma forma, estampada em algum lugar. É uma mídia, como outras que a gente vê na TV, quando você fala numa propaganda, ou quando você está no rádio, quando você está numa mídia impressa, numa revista de grande circulação. A companhia mundialmente definiu, há muitos anos atrás, em colocar como plataforma de marca, nomear estádios, nomear arenas. E começou a buscar ver resultados em cima desta ação de marketing. Quando começou isso? Mais ou menos. Eu posso dizer que o primeiro estádio da companhia começou a ser construído, acredito, em 2003, que foi o Allianz Arena. Durou cerca de 3 anos ou 4 anos a obra. E para a Copa da Alemanha, em 2006, foi o estádio que de alguma forma teve mais relevância na Alemanha durante a Copa, nosso Allianz Arena. Eu te digo que após a Copa, a renovação dos estádios, a nomeação desse nosso estádio, o volume de público que vai a jogos na Alemanha aumentou radicalmente. Acredito que sejam mais de 50 mil a média de público num jogo de futebol nos estádios alemães. E de alguma forma, a gente tem 4, e vou falar basicamente do Allianz Arena, trouxe muito retorno para a companhia. Por quê? A gente tem algumas plataformas ali dentro. Eu tenho uma plataforma de marca onde eu nomeio uma arena que recebe pessoas amantes de um esporte. Esse é o primeiro motivo. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo e os outros motivos, eu vou pedir a gentileza do Felipe esperar um pouquinho só, porque o Armando está fazendo um sinalzinho aqui, a gente precisa fazer um break, né? Rapidinho. Eu volto com o Felipe Gomes da Allianz, falando hoje sobre esse tema que ele iniciou aqui, que mais despertou curiosidade, já tem mais de 18 perguntas sobre esse tema aqui, mas eu já volto, o Felipe continua daqui a pouco. Você está na Web Seguros TV, um programa da TV Geração Z. É rapidinho. O mercado de seguros está repleto de oportunidades. Para aproveitá-las, faça a graduação em Administração da Escola Superior Nacional de Seguros.